Essa agora é com Daniele Cunha. Ela é carioca, publicitária, tem MBA em Barcelona e é filha de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados e um dos principais responsáveis pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Daniele é coautora do livro Tchau, Querida, o Diário do Impeachment. Esse livro que está sendo lançado nesta sexta-feira, dia 16, e ela conversa com a gente em primeira mão. Daniele, obrigada por essa entrevista. E primeiro eu gostaria de saber como é que foi a decisão realmente de escrever esse livro. Como é que tudo começou? Boa noite. Primeiro, boa noite, Débora. Um prazer conversar com você. E a decisão de escrever o livro, na verdade, nunca houve a ideia de não escrevê-lo. Então, assim, a partir do momento em que o impeachment, o processo se instaura, se encerra e a cassação do meu pai acontece, ele deixa, inclusive, muito claro isso, até na coletiva que ele dá após a sessão da cassação, que vai escrever o livro, que tinha o interesse ali de escrever o livro e sem nenhuma dificuldade em deixar claro que esse processo é necessário de ser relatado. A história precisa, isso precisa entrar para a história, precisa ser colocado ali, né? Então, a decisão é uma decisão antiga, então, daquele momento, e ela, por uma série de motivações, ela ficou inviabilizada ali. Então, acho que o primeiro fator, claro, foi por conta da sua prisão. Então, ele ali não teve a condição, não ia escrever um livro desses à mão, não teria a condição de retratar com fidelidade o processo como ele precisava e também de confrontar os registros, porque o processo ele não é só a principal relato que é o dele, a memória dele, mas ele também é uma grande riqueza de detalhes. Então, essa riqueza precisava ser confrontada. Então, ali foi um momento de inviabilidade. E passa o tempo, ele consegue, com a prisão domiciliar, ir para casa e ter a possibilidade de finalmente escrever, né? De colocar tudo que ele veio concatenando ao longo dos anos, finalmente conseguir colocar no papel. E como é que foi a decisão de você participar ativamente dessa escrita e também da pesquisa, né, Daniele? A mesma coisa, a resposta vale. Nunca houve uma possibilidade de eu não participar. Então, por eu ter vivido o processo junto com ele, ter participado, ter opinado, ter ali estado, nunca houve a possibilidade de não participar. E a partir do momento em que ele tem a prisão dele decretada, ele passa a estar impedido, mesmo em casa, de poder realizar toda a parte de pesquisa, toda a parte de entrevistas, toda a parte de busca e de confronto de informação. Então, o meu papel ali, ele principalmente se deu na parte de pesquisar todas as informações, na parte de confrontar com a agenda dele, na parte de voltar atrás de todo o clipe. Então, houve assim, um exercício minucioso de ver o que acontecia dia após dia para tentar fazer a memória retroativa, qual foi o bastidor, qual foi a reunião que antecedeu, qual foi o confronto, qual foi a resposta. Então, esse foi o primeiro e talvez o principal trabalho. E, além disso, claro, de ajudá-lo a se lembrar de algumas questões, de dar uma contra-opinião, de balançar. Então, esse foi talvez eu diria que o meu principal papel ali. O relato é um relato dele, e eu acho sempre muito importante deixar isso claro. E o meu papel ali, ele é um papel de corroborar. A escrita foi feita a quatro mãos? A escrita foi feita a quatro mãos. Certo. E uma coisa que eu acho interessante, até para vocês saberem, é o seguinte: aqui nesse livro tem a versão, né, do ex-presidente Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, sobre todas as acusações, sobre todas as condenações, além de, enfim, vários bastidores. Eu estou dizendo isso porque eu acho que as perguntas que eu poderia te fazer, nesse caso, o que aconteceu? Eu acho que as respostas estão no livro, né? Para quem quiser ver, é a versão apresentada por ele, todas as respostas, tudo que eu poderia perguntar
né? Eu acho que as respostas estão aqui. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente focar, eu queria focar esse nosso papo no lado, assim, pessoal, para saber como é que tudo aconteceu, essa revolução que aconteceu na vida deles, né? Eduardo Cunha foi um dos homens, realmente, assim, não era o presidente, não era um parlamentarismo, não era um primeiro-ministro, mas foi o grande homem poderosíssimo da nossa República, né? E você participou da eleição dele à Câmara dos Deputados, né? Você atuou no marketing político. Assim, em linhas gerais, eu queria entender um pouco como é que foi para você que assistiu isso. Então, você viu seu pai enfrentando uma campanha, você junto, enfrentando uma campanha duríssima, em que a máquina do governo do PT estava toda contra a eleição dele, a presidência da Câmara. Ele foi eleito com 267 votos, né? Dos 513, não sei se os 513 votaram no dia. E depois, né, corta, você vê aí 2 anos depois, ele foi cassado com 450 votos, ou seja, ele perdeu o mandato, né? No caso aqui, por quebra de decoro. Então, eu gostaria de entender, assim, na sua visão, não sei se você pode dizer, se compartilha da mesma visão dele também, como é que foi essas mesmas pessoas que o elegeram, de repente, num momento difícil, terem virado as costas? Eu queria só fazer um adendo antes da gente entrar nessa questão. Você estava justamente falando, e de forma muito correta, de que ele tem a oportunidade dentro do livro de relatar todos os ocorridos e mostrar todos os lados da história. E o que eu acho mais importante disso é que ele não poupa nem a si no livro. E então, isso justifica e mostra o grande objetivo dele em fazer um relato. Então, houve uma especulação muito grande em torno do que ele falaria e de quem ele falaria. O objetivo dele não foi de apontar nenhum dedo. O objetivo dele, e ele coloca isso para si. Então, se ele fosse fazer um livro de defesa, ele tomaria uma outra ótica, ele não estaria fazendo um relato do processo. É claro que ele não deixa de explicar todo o ocorrido, até porque se ele não explica, ele não tem como mostrar, isso fez parte do processo, foi uma retaliação ao processo político ocorrido, né, que culminou no impeachment. Então, eu gosto sempre de frisar isso, e é uma coisa que a gente conversa muito, que ele foi o maior alvo, digamos assim, do próprio livro. E respondendo a sua pergunta, agora um pouco, né, voltando para a eleição de presidência da Câmara dele e o processo, né, da cassação e a consequência dos parlamentares e como isso foi visto, é sempre muito difícil, né? A casa, ela tem o hábito de perdoar a traição, mas nunca perdoar o traidor. Então, essa é uma fala muito, e eu acho que foi talvez uma das primeiras lições, assim, de política que eu aprendi com meu pai, até. Uma das primeiras falas, assim, que ele fez para mim, que me marcou. Então, foi um processo muito difícil. Você olhar aquela eleição naquele momento, mesmo com a artilharia toda do governo, com a covardia, porque foi muita covardia, e inclusive foi ali talvez o ápice da crise, né, entre ele e a própria Dilma, que consequentemente culminou numa série de outras questões e denúncias e tentativas de sabotagem, de inviabilizar a pessoa dele, e acabam culminando no processo de cassação. Então, olhar aquele evento, vamos dizer assim, né, que foi o dia, sem fazer uma retrospectiva do que chegou àquele momento, é muito difícil. Então, o que a gente olha? Primeiro, o ex-presidente Rodrigo Maia, ele teve um papel muito de destaque na cassação. Então, assim, ele eu diria, e eu posso também dizer pelo meu pai, ele realmente foi ele foi o responsável pela cassação. Aí você pode me perguntar, bom, por que você diz isso? Justo primeiro, ele na prerrogativa de comandar a sessão, ele tem ali o regimento a seu favor, ele pauta a sessão por uma véspera de um período eleitoral. Então, aquilo ali já foi por si só, já foi a maior das manobras.
Paralelo a isso, a crescente que a mídia, e aí foi o PT, né, e o governo anterior, foi se criando, criou-se uma rotina de bater muito em Eduardo Cunha. Por que batia-se em Eduardo Cunha? Para tentar inviabilizar a capacidade dele, vamos dizer assim, de comandar o processo de impeachment. Então, esse desgaste de imagem foi uma coisa que acabou tornando muito difícil. E eu sempre falo que tudo na política é uma onda, né? As pessoas, se tá por cima, as pessoas querem estar juntas. Se está por baixo, ninguém quer estar. Então, as pessoas, elas tendem a seguir o caminho do padrão. Então, ali, o que acontece? Você tem um período pré-eleitoral. Você tem todo um momento, né, uma sequência de um ano ali de artilharia pesada, de todas as formas, de todos os veículos de mídia e todas as especulações. Aí você tem os líderes de oposição, que são os primeiros a se virarem, né? Inclusive em N momentos falando, nós não vamos te deixar, passe o impeachment, que nós seremos o primeiro a te defender. E não foi por isso que meu pai passou ou deixou de passar o impeachment, não é isso, mas você mostra muito talvez ali do calibre de muitas das pessoas que ali estão. E como fizeram, podem vir a fazer com qualquer um. Então, meu pai, ele falou isso na CCJ, foi muito mal interpretado na época, quando ele falou, isso aqui é o efeito Orloff, eu sou você amanhã. Aí a manchete, em vez de colocar isso, Cunha ameaça, Cunha manda recado. Cunha... Não, ele falou uma questão muito simples ali, você está abrindo um precedente violento. E o próprio Aécio foi um dos que depois acabou sendo salvo, mas ele pôde provar desse próprio remédio, porque ele, ali em pouquíssimo tempo, o que salva o Aécio foi a DPF ingressada no meu pai, para questionar aquela cassação. Então, chega a ser até um pouco irônico, né? Mas é muito difícil. A gente olha assim, você tem pessoas ali que você jamais imagina que fariam isso, e pessoas que você não esperaria diferente, né? Agora, que é fato que existe um movimento e as pessoas vão aderindo ou não, isso é um fato. Então, a partir do momento ali, o quórum instaurado, a internet batendo, vendo que na cabeça dele que o caso pode estar ou não perdido, ele pensa, então não faz diferença, então eu vou deixar também de votar, ou então não vou apanhar por isso, não vou mudar. Aí você tem o outro lado, que são os exemplos daqueles que são de absoluta posição. Não é nenhuma questão de ser ou não ser um aliado, mas sim uma questão de ter uma posição enquanto um parlamentar, de falar, não, com um parlamentar ali não se caça, a questão não é essa. Então, você tem os dois lados da moeda, né? Como é que é, por exemplo, sai de uma condição dessa, de uma votação dessa, né, e depois ele ser preso ainda em 2016, quer dizer, você levar... Acho que todo mundo que é preso já vai para a prisão com ressentimento, né? Numa situação dessa, então, como é que foi para você que acompanhou, né, tanto a ascensão quanto a cassação e depois vê-lo preso, ele estando preso, como é que é lidar com esse tipo de sentimento, assim? Olha, Débora, dizer que se eu dissesse para você que era fácil, eu estaria obviamente mentindo, né? Claramente é um processo muito difícil. A nossa família, ela sofreu muito, não só sofreu e sofre, não só com o episódio em si da prisão, mas com o massacre que foi feito conosco por muito tempo antes. Então, assim, eu lembro uma vez que meu pai falou para mim assim, nós somos manchete de todos os grandes veículos por 4 dos 7 dias da semana, e coincidentemente nos dias de maior circulação, né, das respectivas edições. Então, esse massacre foi uma coisa que eu acho que muita gente talvez não aguentaria, mas nós somos uma família muito unida. Eu, assim, modéstia à parte, acho que fui muito bem criada
pelo meu pai acima de tudo, e nós somos tementes a Deus e muito resilientes. Então, assim, não foi fácil, mas nessas horas o que pesa acima de tudo é a união e o objetivo maior, que é, bom, como eu vou olhar para o próximo passo? Eu não posso aqui me prender a este momento. Eu preciso trabalhar, eu preciso ver como que eu consigo tirá-lo de lá. Então, assim, em vez de olhar a dificuldade, eu sempre na vida, e até não só nessa circunstância, eu acho que isso é uma questão pessoal minha, eu sempre procuro olhar para o próximo passo, procurar olhar com resiliência. Então, o processo, claro, foi e é muito difícil, emocionalmente desgastante, fisicamente desgastante. Ele, em dado momento, quando ele estava em Curitiba, eu me dividia dadas semanas, até entre Rio, São Paulo, Curitiba e Brasília, e fora o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro eu falei, mas fora outras atividades. Então, assim, demandou muito. Você tinha essa rotina de visitá-lo na prisão? Sim, sempre. Meu pai, ele não deixou de ter uma visita. Então, se nós não estivemos lá, foi porque não foi permitido por algum motivo, uma greve, alguma, né, enfim, inviabilidade. Mas em nenhum momento isso foi graças a Deus nós pudemos estar assim presente em todos os momentos. Ele sempre foi, a gente que conhece aqui em Brasília, né? Tivemos muito contato com ele. Ele era, enfim, uma autoridade e também uma excelente fonte. Ele sempre foi uma pessoa muito altiva, né? Uma pessoa muito forte. Em algum momento dessas visitas, eu queria saber a sua percepção como filha, né? Que realmente conhece. Você ouviu abatido? Ele... Enfim, não sei, como é que você percebeu esse momento? Porque, olha, tem menos de um ano, né, que ele está na domiciliar. E agora tem um pouquinho mais de um ano. Aproximadamente. Isso. E aí, foram 4 anos, né? Sim, desde 2016, de outubro de 2016. 4 anos. Então, assim, não é pouco tempo, né? Para uma pessoa que tinha todos os acessos, que tinha avião à disposição, né? Por conta do prazo e que, enfim, todos faziam o beijamão. Como é que você viu, assim, nesses 4 anos de prisão mesmo, sem ser a domiciliar, esse processo dele? Débora, é como você falou, ele é uma pessoa muito altiva, então isso sempre predominou e sobressaiu durante o período dele todo. É claro que ele é humano, né? Acima de tudo, ele pode ter uma inteligência acima do comum, ele pode ser acima do comum, acima da média em muitos, muitos aspectos, mas ele, acima, independente de qualquer coisa, ele é humano. Então, é claro que ele ficou abatido, é claro que ele ficou cansado, é claro que ele ficou desgastado com esse processo, ansioso, mas é impressionante, assim, como a maior preocupação dele sempre foi, não ele, mas sempre foi a gente. Então, ele ficava mais preocupado com como estávamos aqui fora e como é que a gente estava reagindo, ou o que poderia estar acontecendo conosco, do que preocupado com ele mesmo. Isso não é eu como filha, até obviamente sou suspeita para falar, mas toda e qualquer pessoa que teve a chance de conviver com ele sempre falou isso. E é muito interessante, se você olha no final do livro, nos agradecimentos, é muito bonito até, ele fala muito da questão da família, da importância da família, e ele não fala uma vez só, ele sequencialmente repete. Sim, e interessante porque quando acontece um episódio desse, né, desse impacto, né, um meteoro na vida de uma família, muitas famílias se destroçam, né? Ele continua casado, né? Tem os filhos, enfim, sempre muito próximos. Como é que foi para vocês? Em algum momento vocês o questionaram se ele realmente fez as coisas pelas quais ele foi condenado? Vocês tiveram dúvida?
Isso nunca foi um questionamento em absoluto e de maneira nenhuma. A nossa família, ela acima de tudo, não só por uma questão de união, mas por uma questão de valores, por uma questão de criação, por uma questão de diálogo que sempre tivemos, isso nunca foi colocado em questão. O que ele sofre, e é muito. Isso não precisa você ter uma filha para falar. É só olhar os desdobramentos do mundo hoje, do nosso mundo político, do nosso mundo jurídico, do que vem acontecendo, principalmente agora com a questão do Lula, com a questão da parcialidade, das motivações políticas do Moro. O Moro chega até a cometer fraude. Então, o Moro, assim, ele comete um fraude para manter a competência do processo do meu pai. Então, assim, isso sempre foi uma questão tão clara para a gente, e por termos um pai que sempre dialogou tão abertamente, por termos acesso a todas as informações e por termos convivido. Então, isso, assim, é quase que eu rechaço, assim, absoluto, com todo respeito, mas rechaço, assim, absoluto. Certo. E é interessante, né, você ter falado sobre a questão do Lula, né? Você está se referindo à decisão do Supremo Tribunal Federal, que primeiro Sim, que foi isso, exatamente, no julgamento de quinta-feira, que decidiu que Curitiba não tinha competência para julgar os casos do ex-presidente Lula. E também ainda é possível que analise a questão da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro neste caso e em outros também. Gostaria de saber juridicamente, claro, você é publicitária, enfim, sei que você não é advogada, mas muito estudiosa, acompanha muito. Isso vai gerar alguma consequência para o caso do seu pai, se puder falar para a gente? Claro, a questão da suspeição do Moro, nós já temos também um pedido de suspeição, estamos aguardando o julgamento, então esse impacto ele é muito mais direto do que a questão da anulação das condenações do Lula, até porque ali você tem uma consequência, quando você trata da anulação das condenações, você tem uma consequência da conduta, né, do Moro enquanto juiz ali, que deveria sim ter uma consequência nos processos do meu pai, claro, mas diretamente não há um impacto jurídico. A parte da suspeição, sim, há um impacto, por dois motivos. O primeiro, porque embora, aí a gente pode até, uma outra discussão mais falar da seletividade do judiciário. Então, embora as mensagens da Vaza Jato sejam constantemente negadas juridicamente para nós, inclusive o próprio ministro Lewandowski nega, a parte em que a defesa nega o acesso, exato. Mas a parte em que a defesa do ex-presidente Lula divulga, só ali já tem uma sequência de absurdos que são intragáveis. Então, de comemoração de denúncia, de deixar claro discussão entre eles, em que os grandes objetivos deles eram pegar, e se referiam até pejorativamente ao ex-presidente Lula como 9, mas era pegar o Cunha e o 9, pedindo que a família fosse prejudicada, e aí quando vamos denunciar o Cunha, e aí quando vamos pegar a família, falando de maneira, né, quase que como uma chacota, assim. Então, só ali já tem mais do que provas o suficiente de arguir que o Moro foi mais parcial até com meu pai do que ele foi com o ex-presidente Lula. Então, nós já temos e já entramos, inclusive no passado, com pedidos de suspeição que foram negados, mas nós temos um outro pedido que está pendente de julgamento. Então, ali eu acredito, e embora infelizmente não dá para se duvidar nada do cenário atual, mas se seguíssemos a lei tal como ela deveria ser, deveria haver, sim, claro, eu não diria nenhum benefício, eu diria uma justiça, porque o caso do meu pai, ele é um caso completamente eleitoral, e até esse é um fato, quando eu me referi à fraude cometida pelo Moro, eu faço até questão de frisar e explicar isso. Quando a denúncia é aceita no plenário do Supremo,
meu pai ainda tinha foro, ela foi aceita como um crime eleitoral. Quando meu pai perde o foro e a denúncia desce, o Moro abre mão do crime eleitoral para não perder a competência, pega o restante da matéria e assim passa a julgar. Então, esse fraude, ele é tão absurdo que mostra as motivações, mostra a conduta, mostra a parcialidade e mostra, assim, acima de tudo, estamos falando de um fraude. Então, tudo isso já deveria ter acontecido no passado e infelizmente não aconteceu porque trata-se de uma capa de processo, como a gente vinha falando, que houve um trabalho de destruição da figura dele, né, da figura de Eduardo Cunha, então acaba que virou uma capa de processo pesadíssima. Então isso já deveria ter acontecido antes. A gente batalha, como você disse, 4 anos de prisão, e ele com prisão preventiva neste fato, já com condenação, já cumpriu tempo suficiente para uma liberdade condicional, ele ainda tem uma preventiva mantida. Realmente são pesos e medidas muito diferentes, né? E os direitos políticos dele estão cassados até 2026, é isso, né, Daniele? E aí, não sei se vocês falam sobre isso, quais são os objetivos dele, os planos a partir de 2026? Olha, não é que a gente não fale ou debata isso. Eu acho que o grande objetivo hoje é que ele tenha a justiça devidamente feita, a situação dele consolidada num âmbito de liberdade, num âmbito de julgamento, embora muito já tenha sido, né, julgado, mas numa oportunidade de rejulgamento, digamos assim. Então, falar de 2026, quando a gente está vivemos um 2020 complicado, um 2021, ousa-se dizer que pior ainda, eu acho que ainda falta muito, não por desejo ou falta de, mas acho que o horizonte ainda está longe. Tá certo. E vamos falar então sobre os seus planos. Você chegou a se candidatar em 2018 a deputada federal, acabou não sendo eleita. Queria saber o que você achou da experiência de ser candidata e também dos seus planos, né? A experiência de disputar uma eleição, sobretudo naquele momento, foi uma experiência única. Eu fui muito prejudicada, digamos assim, acho que foram 2 fatores ali, né? O primeiro fator foi a conjuntura política como um todo, e a resposta foi vista na urna por pessoas que talvez em outras circunstâncias jamais teriam sido eleitas, né, com votações expressivas, uma rechaça generalizada da política como um todo. Então, muitas pessoas, não só descrentes, mas revoltadas com aquele ambiente da política. Então, essa construção foi uma construção para impeachment, foi uma consequência e um momento pós-impeachment ali também que houve um ódio nutrido. Além disso, paralelo a isso, claro que o momento do meu pai não era um momento perante a percepção da população favorável. Então, a partir do momento em que eu entro para disputar uma eleição num quadro de rechaça generalizada, defendendo o legado dele, o qual eu tenho muito orgulho e jamais deixarei de fazer, até porque ele tem um legado espetacular e eu poderia passar horas falando, acho que seria um momento e um capítulo à parte. Agora, independente disso, é claro que houve uma resposta na urna que não tinha-se como medir ali. Então, olhando o quadro de votações como um todo, o momento que o MDB viveu ali, até dos demais candidatos, então você tinha ali 3 filhos de políticos, vamos dizer assim, mas 2 deles políticos também, né, antes. O Marco Antônio, o filho do Sérgio Cabral, e o Leonardo Pisciani. Ambos detiveram mandatos. No caso do Leonardo, mandatos, e no caso do Marco Antônio, salvo engano, mandato. Mas houve ali, isso também contribuiu, então houve ali uma rechaça de filhos de político, ódio da política, o momento do Eduardo Cunha. Era impossível, não era um processo viável nesse sentido. Mas, para mim,
isso não diminuiu a importância que o processo eleitoral teve para mim, isso não diminuiu o meu grau de amadurecimento, o meu aprendizado. Eu tive a chance de rodar avidamente os 92 municípios do Rio de Janeiro, de conviver com realidades muito distintas, de ver necessidades, de ver, eu tinha bandeiras, hoje eu tenho outras, porque eu vi a realidade ali. Então foi um processo, assim, muito enriquecedor, foi um processo que eu não me arrependo em momento algum. Então as pessoas olharam, assim, teve muita gente que falou, nossa, como ela é corajosa, ela está abertamente defendendo o legado do pai. Como disse, isso nunca foi um problema para mim, muito pelo contrário, farei, faço, eu acho que essa não é a questão. Mas mais do que isso, eu realmente acredito que eu tinha e tenho propostas e tenho uma condição ali de contribuir. Hoje você não tem nenhum parlamentar carioca que defende o Rio de Janeiro, por mais absurdo que isso soe. Eu te pergunto, assim, até no meio, atuando, trabalhando, vivendo isso, talvez com mais nitidez do que eu, existe algum? Não tem. Então, assim, você não vê um parlamentar que encampe 100% da bandeira do Rio de Janeiro, que defenda isso, que coloque... E isso é assustador, porque nós tínhamos um presidente da Câmara carioca, atualmente nós temos, embora seja fora do seu escopo, um presidente da República também carioca, e temos figuras expressivas em ambas as casas legislativas que são cariocas, que detêm, assim, espaços importantes. Então, eu acredito que isso faz sim parte dos meus planos. Então, por que disputar uma nova eleição? Porque a minha história ali não terminou. Então, eu acredito no que eu me propus a disputar, eu acredito no que eu tenho a oferecer e eu acredito no que eu tenho a melhorar. Então, eu acho que o grande objetivo é esse, é poder dar continuidade a um pleito e com o que eu tenho a oferecer enquanto Daniele e com a minha experiência, mas com o meu aprendizado. Então, eu consigo juntar o que eu tive de escola com o que eu tive de vivência e não sendo a mesma pessoa, claro. Somos pessoas diferentes, então eu também tenho a minha marca que eu posso deixar imprimir ali. Entendi. E tudo que você viu dentro da política, então, não digo como política mesmo, né? Não como política pública, de parlamentar em relação ao seu eleitor, mas eu digo do jogo político. Não te assusta nem um pouco de saber como em um dia você é tudo, no outro dia te viram as costas por um motivo ou outro? Não estou julgando se a razão é correta ou não. Olha, não me assusta. Eu sou uma pessoa que eu não corro de desafio. Eu acho que eu enfrento problemas e eu me considero uma pessoa resiliente. Dito isto, não significa que não seja uma coisa complicada, que não seja difícil, que não seja desgastante, mas mais do que isso, ele tem, eu acredito, mais benefícios no sentido em que eu sempre falo, né, que quem não, como é que é? Quem não vive para servir não serve para viver. Então eu acho que esse papel é uma responsabilidade grande, difícil de ser realizado, sobretudo num ambiente em que um está sempre tentando, né, derrubar o outro, vide o próprio exemplo que eu tenho dentro de casa, mas isso não me tira, não é por isso que eu deixaria de disputar um pleito. Certo. Então, 2022, candidata a deputada federal, é isso? 2022 eu pretendo disputar a eleição. Então, no momento, né, seria, no caso, pré-candidata, mas ainda não me coloco nesta circunstância, mas sim, pretendo. Você continua afiliada ao MDB? Eu atualmente sou filiada ao MDB. E como é que você avalia a postura do MDB no momento de cassação do mandato de Eduardo Cunha? A postura do MDB foi uma postura ruim, foi uma postura incorreta, foi uma postura desproporcional ao espaço em que eles tiveram, e eu não posso falar por todos ali, então, se eu falasse por todos seria uma covardia, mas eu falo sobretudo pela liderança do partido, né? Pelo comando do partido. Então, uma das grandes, colocando aqui, sem
pudor de nominar. O próprio ex-presidente, Michel Temer, ele era para ter sido, inclusive, colocado isso por ele na eleição do Rodrigo Maia, do ex-presidente também Rodrigo Maia. Ele coloca com muita clareza que atuaria, que ajudaria, que intercederia, quando ele vai justo o contrário. Então, é uma postura que não condiz com o que eles obtiveram, com o que eles buscaram e com o papel que meu pai exerceu dentro do partido e pelo partido e para os membros do partido ali, né? Então, foi uma postura da pior das possíveis, sem sombra de dúvida. E assim, isso não te deixa desconfortável em permanecer dentro do partido? Olha, a minha situação partidária é uma situação que eu analiso com muita cautela. Então, hoje, por isso que quando você me perguntou, eu falei que eu atualmente estou filiada no MDB. Não é um objetivo meu permanecer, mas eu analiso o cenário. Então, eu não posso, a partir do momento em que você tem um cenário extremamente tumultuado, como hoje está, eu tenho que analisar o que vai acontecer, qual é a tendência. Você tem uma potencial reforma política que espera-se que passe. Então, você tem uma série de variantes que ainda não estão claras. Então, meu objetivo ali é, com muita cautela, analisar, entender e dali tomar uma decisão. Como houve congelamento de conta, de bens, bloqueio e tudo mais, teve algum momento que vocês chegaram a passar, assim, uma dificuldade financeira, alguma... Débora, a situação, ela nunca é fácil, nunca foi fácil. É claro que dificuldades a gente passou, mas sobretudo porque é tudo bloqueado, então não é nem só... E meu pai, ele coloca isso até quando ele faz um agradecimento aos advogados dele, ele coloca isso com muita clareza. Ele agradece aos advogados que nunca deixaram de o defender com o mesmo ímpeto, mesmo sabendo das dificuldades ali enfrentadas pela família por conta dos bloqueios. Então, é claro que há dificuldades. Isso é inquestionável. Certo. Daniela, eu queria aproveitar e a gente já está encerrando esse papo, infelizmente, porque está muito legal. Mas queria que você deixasse o convite, né, para as pessoas lerem o livro que está sendo lançado sexta-feira, dia 16, Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, pela editora Matrix. Bom, gente, então eu queria aproveitar aqui e realmente convidar todo mundo a ler, mas assim, a devorar. Eu não tenho dúvidas de que devorarão. Tchau, Querida. Tchau, Querida, Diário do Impeachment, ele é um relato riquíssimo de um processo político no qual sofremos consequências até hoje, que mudou a história da política e ainda está mudando. Então, eu queria convidar todo mundo a ler, a aprender com ele pelos detalhes da história e realmente tirarem suas respectivas dúvidas acima de tudo que foi se especulado no processo político, nas dificuldades em que esse processo né, se teve e, acima de tudo, matar as curiosidades das articulações por trás. Então, Tchau, Querida, ele é um relato extremamente detalhado, ele é rico, ele é vivo e ele mostra sem pudor quem participou do processo de impeachment e o que levou a culminar ao processo de impeachment. Então, para todo mundo que tem interesse por política, por história ou até curiosidade, eu queria convidar que leia, que divirta-se com o livro e que, enfim, divulgue, mostre o que acha e mostre a sua opinião. Mas nós estamos num momento muito simbólico, né? No sábado, dia 17, fazem 5 anos da sessão do impeachment. Então, o momento, ele é simbólico, ele é um relato desapaixonado, então, assim, sem nenhum oportunismo de calendário, então não existe nem essa possibilidade de tentarem apontar isso. Então, o momento, ele é reflexivo, ele convida as pessoas a buscarem, a entender. Então, eu acho que o timing é oportuno, muita gente que está querendo entender mais, atuar e discutir mais sobre política, esse livro ele vai ser talvez o início para muitos, a corroboração para outros, mas sem sombra de dúvida,
um relato grande. E só para encerrar mesmo, a escolha, né, dessa frase que na época ficou tão famosa, tchau querida, queria só que você explicasse para as pessoas que de repente não se lembram, né, porque a gente viveu isso em Brasília, essa história do tchau querida, nem se falava muito em meme, mas virou, né? Virou muito. O tchau querida, ele se deu na conversa do Lula com a Dilma, né, vazada dentro de um grampo ilegal, enfim, do Sérgio Moro, mas na qual eles conversam sobre a posse, sobre o documento de posse do ministério que o Lula viria a assumir, e a conversa termina na Casa Civil, exatamente. Aí a conversa termina, eles falam muito brevemente, eu estou mandando o documento, Lula, estou mandando o documento para você assinar, ok, eu estou aguardando, ok, tchau, tchau, querida. E aí, a partir do momento em que o grampo ele é vazado, fica-se muito a expressão da revolta das pessoas, ali com a condição política, com a ex-presidente Dilma Rousseff, com o PT acima de tudo. Então, o tchau querido, ele virou um símbolo, ele virou um movimento, né? Então, ele não só virou um meme, ele não só virou uma piada, mas, acima de tudo, ele simbolizou o movimento. Então, esse foi o motivo, não só no dia da sessão de impeachment, via-se cartazes e cartazes com tchau querida, mas não tinha como o livro chamar diferente, porque o impeachment foi isso, foi um pouco da ironia da querida que não era querida, um pouco da etapa em que precisava ser vencida, e a forma como todos entendem, né? Eu acho que aquele momento, não tinha uma pessoa que não falou um tchau querida em algum momento do seu próprio cotidiano, tendo, né, tido acesso a essa informação. Então, esse foi o motivo pelo qual chamamos o livro de Tchau Querida. Obrigada, Daniele, pela entrevista. Boa sorte com o livro. Boa sorte para o seu pai com o livro também. E muito obrigada. E você, obrigada pela companhia. Então, o livro Tchau Querida, o Diário do Impeachment, pela editora Matrix, está disponível. E no Kindle já, né? Já estará no dia 16. E o lançamento, a partir do dia 17, estará disponível nas grandes livrarias. Obrigada pela sua companhia. Tchau, Daniele. Obrigada, Débora. Boa noite. Um abraço.